Vamos lá então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva do treinador Claudinei Oliveira. Claudinei, boa noite. Boa noite, Lô. Muitas dificuldades, né? Você veio no 3-5-2, uma marcação muito forte, né? Tentando de todo jeito sair daqui, pelo menos no 3-5-2 com um empate. E conseguiu o objetivo quando até teve outras oportunidades até para ganhar o jogo. Que desenho, como é que você resume esse jogo? Você acha que foi um placar justo, um empate no VGD? A torcida teve até um misto, acho que menos vaiou, mais aplaudiu do que vaiou, entendendo toda a força de vontade do time. Eu queria que você falasse sobre esse empate. Então, Lobo, assim, a gente for analisar as 4 equipes que nós enfrentamos em casa, né? São 4 equipes muito difíceis, né? Nós enfrentamos aqui o Ipiranga na primeira rodada, que é um time que sempre está entre os 8 ali no quadrangular. Depois enfrentamos o Maringá, que é um adversário difícil de ser batido, né? Até pelo modelo de jogo, enfim. Aí enfrentamos o Tombense, que estava na Série A, na Série B junto com o Londrina em 2023, caiu junto com o Londrina. Agora enfrentamos o ABC, que também caiu junto com o Londrina em 2023. Então nós enfrentamos adversários muito difíceis, não vai ser jogo fácil mesmo. Acho que o primeiro jogo foi a nossa melhor partida, a gente imprimiu um ritmo forte desde o início. Assim, eu acho que o jogo estava controlado, o adversário teve um pouquinho de volume de jogo no primeiro tempo, mas nenhuma chance muito clara. Acho que o Oswald não fez nenhuma grande defesa, eles tiveram uma finalização por cima, a gente teve um gol, teve a bola na trave e teve a finalização do França dentro da área para fazer o segundo e terceiro gol se a gente tivesse acertado, mas como aconteceu no jogo nosso passado, né, o chute na trave não te dá nada, não altera o placar, como diria o Skank, né, bola na trave não altera o placar. Então, eu acho que a mesma bola da trave, as bolas na trave foram valorizadas lá, a gente tem que valorizar nós também. Se lá é importante que finalizaram na nossa trave, a gente finalizou na trave do adversário. Eu acho que a gente volta no segundo tempo, fiz alguns ajustes no intervalo, achei que a equipe, o mecanismo para a gente jogar não estava dentro do que a gente treinou, a gente procurou corrigir, só que a gente tomou um gol, uma falta frontal e 99% dessas faltas cobradas na área não dão em nada. Infelizmente a gente falhou na marcação, sofremos o primeiro gol, aí dá aquela desestabilizada, porque né, você sente que tomou um gol que não era para ter tomado, aí tomamos uma outra falta igual, aí saiu um gol com impedimento claro, né, todo mundo viu que está bem impedido. E aí muda o jogo no sentido assim, eles têm um jogador expulso, deveriam ter tido o treinador expulso que invadiu o campo, né? Não pode invadir o campo durante o jogo, nem no intervalo regulamentar. Só que aí hoje já não teve peito de expulsar o treinador, a justificativa do Bandeira foi que, você sabe que a gente tem que administrar o jogo, já expulsou um jogador, enfim. E a partir daí a gente com a mais, a gente teve a bola, teve a chance de fazer o gol, às vezes não tomamos as melhores decisões, às vezes aceleramos muito. Fizemos as trocas, botar o time mais para frente, né? Já trocamos, mesmo antes do gol ser anulado, já tínhamos chamado o Tauan e o Canela, pusemos o Tauan de lateral, né? Pusemos o Canela, que é um cara mais agudo do lado aqui. Depois, no primeiro momento, pusemos o Carrafael no lugar do França, mantivemos a estrutura, depois puxamos o Carrafael, pusemos 2 centroavantes. Tive porque jogar o time para cima, a última troca eu botei o Iago, que como ele estava com o Joãozinho, eu fiquei com medo de perder o Caio expulso no final. O Joãozinho é um cara bem rápido, o Caio já tinha dado um carrinho na lateral do campo aqui perigoso. Então assim, cara, é um jogo que a gente deveria ter ganho, porque a gente tomou um gol muito bobo, um gol que a gente não costuma tomar. Então em cima disso a gente deveria ter ganho. Eu achei o ABC uma boa equipe, talvez uma das melhores que a gente enfrentou. Time muito bem colocado em campo, que você falou, eles atacam no 3-5-2, defendem numa linha de 5, o volante baixo ali abre uma linha de 5, é difícil entrar. E às vezes que a gente entrou, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti com o Iago, perdemos 2, 3 chances, aí no finalzinho, acho que tivemos volume, mas muito cruzamento na área, tivemos volume ali. E voltando ao lance do gol, depois daquilo, e falei isso pro árbitro tranquilamente ali, com toda a educação após o jogo aqui, ele ficou refém do acerto dele, né? Eu já vi árbitro ficar refém do erro. Eu errei, agora eu tenho que compensar. Ele foi refém do acerto, ele acertou, anulou o gol que tinha que ser anulado, e aí começou a querer, não dava falta para nós, dava falta para eles, o goleiro deu um soco sozinho na bola ali, socou a bola para fora, deram uma falta no goleiro, né? Qualquer lance era falta para eles, ele ficou refém do acerto, ele acertou, falei isso para eles, acertou. Então já não expulsou o treinador para equilibrar, para não ficar chato, porque tinha expulsado o atleta, que fez o sinal de roubo com a mão, né? Enfim, essa questão da arbitragem, depois deu, acho que 9, 8 minutos, né? Deu 8 minutos, aí os caras caíram, saíram de marca, caíram de novo, ele não deu mais nem um minuto. Então assim, não fizemos o nosso melhor jogo, mas eu acho que a gente poderia ter vencido o jogo, porque assim, o gol que nós estamos foi muito bobo, 1-0, se a gente ficar ali 10, 15 minutos com 1-0, eles iam começar a ter que abrir mão do modelo de jogo deles. Mas infelizmente a gente jogou com a mais também uma boa parte, não conseguimos vencer, então também tem que valorizar o que eles fizeram. Não pode dizer que o adversário não mereceu, porque eles lutaram com o jogador a menos, fizeram o que tinham que fazer, se defenderam bem. A gente amarga mais um empate em casa, perdemos 2 pontos em casa, agora temos mais uma vez trabalhar a semana
para recuperar fora, né? A gente manteve a invencibilidade, mas isso aí não é tudo, a gente tem que voltar a vencer em casa até para ter um final de jogo mais feliz com o nosso torcedor. Rodney, por gentileza, a gente observou que o time do ABC, que você acaba de fazer um elogio do time, a gente também elogiou o time do ABC, que ainda não perdeu fora de casa, um time que teve a posse de bola por muito tempo dentro do jogo, mesmo quando estava com o mesmo número de jogadores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão tática. Onde residiram as principais dificuldades para o Londrina? Uma observação também, hoje sem o Henrique, por incrível que pareça, né? O Vitinho ficou aberto lá, e aí de repente, sem a bola, parece que faltava alguém a mais ali no meio campo. Gostaria que você comentasse a respeito dessa questão tática do jogo. Cara, se eu puder falar que o Henrique fez falta e não ser preso, eu vou falar que o Henrique fez falta, né? O Henrique fez muita falta. Até essa questão de pressionar a saída de bola. O melhor jogo que a gente fez na competição foi com a equipe que jogou estadual. Foi contra o Ipiranga. A gente fez o primeiro tempo contra o Ipiranga de manual, né? Padrão ouro. Então, assim, a pressão na bola, a intensidade. Pô, o Vitinho tecnicamente é fantástico, cara. Pô, o menino talvez seja um dos melhores jogadores tecnicamente do grupo. Só que muda a característica. Eu tive que mudar todo o modelo de jogo, a gente teve que mudar a construção, teve que trazer os meias, o Iago e o Litinho para dentro, para deixar o corredor para os laterais atacarem. A gente saiu do jeito que a gente jogava pela característica do Vitinho, não é culpa do Vitinho, não é nada, é característico. Então o Henrique é um cara que pressiona mais saída de bola, pressiona lateral, pressiona zagueiro. Isso aí muda um pouquinho a característica, a gente sabe disso. Talvez com o Henrique, até com outro, talvez o Canela, até o Tauan, que é um pouco mais intenso, a gente poderia ter mais pressão na bola. O Vitinho é esse jogador, um jogador técnico, né? Então ele precisa da posse da bola, ele precisa estar com a bola, e ajuda muito mais com a bola do que sem a bola. Mas não acho que ele fez um jogo tão ruim assim não, ele colaborou na medida do possível, taticamente ele preencheu o espaço, só que às vezes não tem aquela intensidade para botar o pé na bola que o Henrique tem, né? Então eu acho que fez falta nesse sentido, né? O Henrique a gente está acostumado, o time está acostumado com ele, o Pablo sai para pressionar os zagueiros, sabe que vai ter um cara correndo, o Iago vai estar correndo, o França vai estar correndo. Daqui a pouco, se uma dessas peças que tem que pressionar demorar um pouquinho para sair e pressionar, não tiver a mesma velocidade, o adversário acaba conseguindo quebrar a pressão, a gente começa a correr para trás e o adversário fica com a bola. Hoje eu acabei de falar, hoje a gente construiu em 3 hoje. A construção nossa era Lucas Marques, Caio e o Wallace, espetamos o João e o Tauan e o Rafael na última linha lá, e tínhamos um jogo interno com o Vitinho e com o Iago, né? Para a bola entrar, primeiro a bola vir dentro e fora, para depois a gente preencher a área e cruzar. Infelizmente muitas vezes como o passe não foi perfeito, a gente errou um passe ou outro, né? A gente não usou a bola diagonal longa, só usou na hora do gol do Iago. Se você pegar e for rever o jogo, você vai ver que em muitos momentos tanto o João quanto o Rafael eles estavam em amplitude, livres para receber uma bola diagonal. A gente estava olhando só o jogo próximo, até talvez por característica, a gente sabia que o Vitinho guarda a bola no pé, o Iago guarda a bola no pé. A gente não estava abrindo mão de fazer essa bola diagonal longa, que poderia ser uma boa saída no jogo, pelo jeito que eles jogavam, e tanto que o lance do pênalti saiu uma bola boa diagonal do Caio. Boa noite, Claudinei. 7 rodadas e 7 times titulares diferentes, 7 escalações diferentes, que você não conseguiu repetir nenhuma vez como no Paranaense, você teve aquela sequência boa. Pensando na sequência do campeonato, numa fase de classificação possível, o que já pensa em contratações, até para ter um elenco um pouco mais recheado, para tentar dar uma sequência no time titular? Cara, o elenco tá recheado, né? Assim, não adianta, se eu vou contar com quem está fora, já não é sequência com quem está jogando, né? A gente tem que contar com todo mundo. Infelizmente, no próximo jogo a gente já não tem o Iago, né? Talvez tenha o Henrique, talvez não. O Iago, certeza que já não vai. Então, assim, uma peça que você tire, muda toda a engrenagem. Você tem que trabalhar, você sai de um modelo que o time está confortável jogar naquele modelo, e você tem que adaptar o modelo de jogo teu à característica dos atletas que você tem para jogar. Então, se a gente optar por botar o Tauan no lugar de Iago, é um jogo. Se a gente optar por botar o Vitinho, é outro jogo. Se o Henrique tiver à disposição e for o Vitinho para a esquerda, é outro jogo. Se colocar o Robson ou o Canela, é outro jogo. Então, assim, a gente tem que estudar o adversário, ver qual os melhores jogadores para a gente pôr em campo. Agora, sim, todo mundo está dando uma resposta positiva, né? O pessoal tem entrado bem, vai oscilar, um jogo outro um titular vai jogar mal, um jogo outro um cara que entra vai jogar mal. Mas eu acho que o nosso problema é elenco agora. Eu acho que o elenco está bem, eu já até elogiei em outros jogos, não vou chegar aqui porque empatamos em casa e falar que o elenco é ruim. O elenco é bom, só que a gente tem que entender isso. Não é uma receita de bolo, né, cara? Eu não posso falar, sai o Henrique, entrou outro, ele é igual ao Henrique. Não é outra característica.
Ah, então bota um cara que deixa mais parecida. Mas o Vitinho tá merecendo jogar porque tem entrado bem. Então assim, lá no jogo de Sergipe, lá de Aracaju, eu coloquei o Canela porque a gente tinha espaço para transição, preferi botar o Canela ali no lugar do Henrique, a primeira troca que a gente fez. Mas hoje aqui a gente achou que o Vitinho merecia a chance de jogar porque ele vinha entrando bem, já fez 2 gols na competição. Então assim, a gente toma a decisão e ajusta a equipe. Às vezes o ajuste não é perfeito porque a gente sai do que a gente vem fazendo desde o começo do ano, né? Como você falou, pô, o estadual a gente teve uma sequência boa, a gente fez um grande campeonato e fizemos contra o Ipiranga um grande jogo, o primeiro jogo, aquele time. Ah, os outros, são melhores tecnicamente, talvez todos que estão fora são piores que quem está jogando, não sei. Mas é um time que encaixou, os caras se acham em campo, os caras têm entrosamento, os caras sabem o que esperar do companheiro, onde se o passe vem no pé, se faz para ir no espaço, onde é que ele vai estar, pô, se eu for lá cruzar ele vai fazer a minha, não vai. Eles têm um entrosamento que eles criaram e que foi fantástico no estadual e foi fantástico na primeira rodada da Série C. De lá para cá, nós não conseguimos repetir o time, isso não quer dizer que quem está de fora não tem a condição de ser titular, mas a gente não conseguiu repetir esse mesmo time, então eu não posso exigir o mesmo comportamento com uma equipe diferente, né? Então, vamos jogar igual a Ipiranga de novo? Não sei. Talvez se um dia que a gente tiver esses 11 à disposição para jogar o jogo em casa, a gente consiga ser tão dominante e pressionar tanto o adversário quanto pressionar o Ipiranga, que também é uma boa equipe. Boa noite, Valdinei. Boa noite. Hoje, mais de 5.300 torcedores aqui no VGD, mais uma vez o Grêmio não consegue a vitória. Até na zona mista de conversando com o Rafael, ele comentou a dificuldade de jogar aqui. Essa dificuldade, você realmente vê essa dificuldade como um fator predominante para que o Londrina não consiga vencer no VGD, além, claro, da vitória contra o Ipiranga? E até para aproveitar essa sua fala do Henrique sobre a tática, né, de como é difícil achar uma tática que envolva o time do Londrina sem o Henrique. Na próxima partida contra o Caxias também não vai ter o Iago Teles suspenso. Então, se hoje a tática já sem o Henrique não funcionou, como que assegura esse torcedor que está vindo no VGD que sem o Iago também vai começar a funcionar? Não tem nada seguro, o futebol não tem nada seguro. A pior besteira no futebol é a gente achar que tem certeza das coisas. A gente não tem certeza de nada no futebol. Tudo no futebol é tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Enquanto você está mantendo a equipe, é aquilo ali, você vai mantendo. Depois é tentativa e acerto, tentativa e erro. A gente tentou uma forma de construir, não deu tão certo no primeiro tempo, a gente tentou corrigir para o segundo, tomamos um gol, teve jogador expulso do adversário, já mudou totalmente o parâmetro do jogo, o formato do jogo. Então, assim, é ter calma, assim, o torcedor pode estar chateado com o resultado em casa, a pontuação é boa, a pontuação segura, a gente deve ter uma rodada aí em terceiro, quarto, não sei se pode cair até para quinto, não sei. Então, uma pontuação segura, um percentual de aproveitamento bom, a gente também quer ganhar em casa, mas não vejo essa sangria desatada toda, não. Acho que a gente pegou, volto a falar, é só olhar os adversários que a gente enfrentou em casa, né? O adversário que a gente jogou fora de casa, que é o São Bernardo, que sempre classifica, a gente conseguiu trazer um ponto. Então, assim, cada um faz o seu recorte, eu tenho que fazer o recorte, lógico, sempre puxando para o meu lado, vocês vão fazer, às vezes, pela concepção de vocês. Mas, assim, a campanha tá boa, nós não pegamos nenhum adversário desses considerados sem tradição na Série C, ou que nunca jogaram uma Série B, né? O Ipiranga acho que nunca jogou a Série B, mas é um time que está sempre bem na C. São Bernardo, mesma coisa. A gente não pegou nenhum adversário que a gente considere tranquilo, que não vai ser também em casa, e não venceu. Nós não vencemos times bons que devem brigar pelo acesso. Infelizmente a nossa tabela está assim, a gente tem que agora buscar enfrentar um grande adversário que é o Caxias fora e buscar os 3 pontos. Boa noite, professor. Nilson Filho, canal Alemão Futebol. Londrina com um jogador a mais, você faz uma substituição, a saída do Gustavo França, né? Nesse momento, talvez uma opção de tirar um volante e trabalhar com 2 jogadores, 2 meias, um pouco mais audacioso numa mudança, diria assim, pela oportunidade de jogar em casa, conquistar essa vitória aqui, exatamente até por essa cobrança da própria torcida, né? Não seria uma opção para esse jogo? Tem várias opções. Eu podia ter tirado um zagueiro, botado o Alisson de zagueiro, botado um centroavante no lugar do Alisson. A gente pode fazer um monte de coisa, né? Só que eu acredito que você, com o time bagunçado, fazer uma coisa que você nunca fez, você vai ter mais chance de ganhar o jogo do que o time organizado, né? Então, no primeiro momento, a gente tira o França e bota o Caio. Quando o Caio entra, a gente entra, Caio, a gente vai esperar mais um tempinho. Se não andar, a gente não fizer o gol, a gente vai tirar o Lucas, vai recuar, eu vou colocar 2 noves. Foi o que a gente fez, né? A gente já tinha voltado, botou um atacante de lateral esquerdo. Tá uma menina que fez lateral na base do Palmeiras, aí chegou a jogar como lateral, mas faz tempo que não fazia a função. Então, assim, a gente mantém o que a gente acha que é o correto, né? Poder, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Podia tirar 2 zagueiros, ficar com os 2 volantes de zagueiro, botar um monte de atacante, mas aí quem leva a bola até o atacante, né? Quem faz a construção, a bola chegar no atacante? Quando a gente perder a bola, quem marca, né? Então a gente tem que buscar a vitória, lógico, mas dentro de um padrão mínimo de organização. A gente não pode fazer uma coisa que a gente nunca fez no treino. Então a gente procurou manter a organização, tiramos o Caio, também troquei um zagueiro pelo outro, não muda nada, só que o Caio tinha um amarelo, que tinha acabado de dar um Caio lateral,
Daqui a pouco o cara é expulso, fica 10 contra 10, faltando 10 minutos para acabar o jogo, 5, o jogo fica igual. Então a gente faz as coisas assim. Eu sou um cara muito conservador, eu vou sempre buscar a vitória, mas não vou abrir mão do ponto que eu tenho, porque no passado a gente sofreu contra o Atlético, a gente talvez não tenha subido, porque a gente tinha um empate de 2-2 com o Atlético, que é um jogo que a gente tinha empatado, perdemos um pênalti, perdemos 2-0, perdemos um pênalti, empatamos 2-2, tomamos um terceiro gol que não precisava ter tomado, porque não matamos uma jogada, porque a gente queria a bola para fazer o terceiro, por desespero de querer ganhar o jogo, talvez tenha custado nosso acesso. Então eu sou muito conservador nesse sentido e procuro, sem contar que tanto o Lucas quanto o Alisson são volantes com refino técnico, que tem bom passe também, que pode ajudar na construção. Boa noite. Em outras oportunidades, né, em outras rodadas, você também tomou a iniciativa de falar sobre a arbitragem, né, de erros e acertos. Hoje, mais uma vez, uma arbitragem um tanto confusa, né, pelo menos pelo que a gente viu de fora. E o ABC também ficou na bronca com o lance do pênalti, né, uma vez para cá, outra para lá. Já acha que a arbitragem tem tido, infelizmente, mais protagonismo do que deveria na Série C? Esse cara na bronca porque o juiz deu pênalti em água, é isso? Eu achei que foi pênalti, eu não sei. Eu já falei isso aí. Falar de arbitragem sem ter VAR hoje em dia no futebol é um absurdo. Então eu acho que a obrigação da CBF é colocar VAR na Série C. Essa obrigação da CBF. Né? O campeonato da Série C está ganhando uma proporção legal. Na minha concepção, estou trabalhando na Série C, segundo ano, né? Nunca tinha trabalhado. É um campeonato legal, que mobiliza torcedores, tanto aqui como em outros lugares que vai jogar, vai encontrar o Aflitos lotado, né? O Atlético ano passado era uma loucura, jogar lá sempre lotado. Então assim, cara, o mínimo que a CBF pode fazer com o recurso que a CBF tem, que vai dar, parece que mais de 1 bilhão de superávit no final do ano aí, é colocar VAR na Série C, é fazer a Série C em turno e retorno, para ser mais justo, né? Pra gente não estar desesperado para ficar aí, classifica entre os 8, que nem o Botafogo liderou a fase classificatória inteira, classificou entre os 8 e não subiu, o outro não fez São Bernardo, se não me engano. Então assim, cara, não adianta falar de arbitragem. Eu achei que foi pênalti, eu achei que o cara estava bem impedido, o lance do gol, o juiz acertou. O único problema da arbitragem é que ela ficou confusa, é como eu falei, ele ficou refém do acerto. Ele tomou a decisão certa, o jogador fez sinal de que estava roubando, ele tinha que expulsar o jogador, ele acertou e ficou preocupado com o acerto dele. Agora não, pô, se o Londrina ganha o jogo, vão falar mal de mim, melhor segurar aqui, toda a falta agora é para o ABC. Eu falei isso para ele, estou falando para vocês que eu falei para ele, em toda a educação do mundo falei para ele isso. Ficou refém no acerto, ele acertou. Então ele tinha que manter a arbitragem que ele vinha fazendo. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Outro detalhe importante, que eu também acho que é um absurdo, é a arbitragem, um jogo tem comunicador, outro não tem, né? Hoje tem comunicador, ou o trio de arbitragem traz a comunicação, ou a federação tem que disponibilizar. Então a federação não tem disponibilizado, não sei se pelo número de jogos, e os caras trouxeram só para o árbitro, para os dois assistentes. Então o quarto árbitro está ali, teve lance que ele poderia ter ajudado a arbitragem e não pôde, a agressão que fizeram aqui no João, teve uma bola que foi uma falta no Iago, ele deu sequência, ele falou, eu vi a falta, mas eu estou sem comunicador. Então assim, são coisas assim que no futebol, cara, futebol é, pô, isso, um detalhezinho às vezes vai te custar um acesso. Então, pô, comunicação não é uma coisa tão cara para a CBF assumir ou para a federação assumir. Nós já tivemos que comprar uma placa de substituição que não tinha, que é a responsabilidade do clube. Assim, tem coisa que o futebol tem que, pô, gera tanto dinheiro e a gente fica brigando por coisa pequena, entendeu? Então tem que ter comunicador, tem o quarto árbitro para ele participar do jogo, né? Quando passa o último jogo o cara participou, nem ajudou tanto a gente, mas participou, entrou, apitou. Mas assim, tem que ter esse comunicador aí pra gente não ficar sofrendo, cara. Comunicação é importante entre os árbitros. O árbitro não trouxe, a federação não mandou. Agora o Londrina vai ter que comprar também um radinho para deixar aqui para os árbitros usarem no dia do jogo. Não tem cabimento, cara. Não tem que comprar cartão porque o árbitro não tem cartão. A gente forneceu o cartão, você não tem cartão para ninguém. Então assim, com todo respeito, né, são coisas. A gente vê reportagem, não sei exatamente qual é o fluxo de caixa da CBF, mas a gente vê reportagens aí que vai dar 1 bilhão de superávit no final do ano. A gente está pagando aí sei lá quantos milhões para um treinador estrangeiro dirigir a seleção e tomara que vá bem e dê tudo certo com o Ancelotti, um cara que eu admiro. Não é possível que a gente não consegue botar um VAR na Série C, a gente não consegue ter comunicação com os árbitros em todos os jogos da Série C. Acho que é o mínimo, né? Com todo respeito à CBF, acho que é o mínimo que tem que ser feito, que o torcedor que é apaixonado na Série A pelo seu clube, é apaixonado na B, é apaixonado na C, é apaixonado na D, é paixão, gente, isso aqui é a vida dos caras, os caras vêm pra cá, por isso que a gente fica chateado quando não ganha em casa. É uma paixão do cara, o cara largou a família, veio aqui um sábado, 7h30 da noite, vai sair daqui 9h30, às vezes o cara deixou a namorada brava, só vai sair 10 e pouco da noite, pra ver o Londrina, cara. Então a gente quer ganhar e a gente quer que tenha a justiça maior no jogo. Se por acaso não tiver sido pênalti, que o VAR corrija, né? Se por acaso não está impedido, que o VAR veja, mas a gente tem que ter isso aí, a gente tem que ter esses mecanismos aí, essas ferramentas. Boa noite, Claudinei. Conversando com os torcedores após o fim do jogo, eles comentaram sobre o gol do ABC com o lance do Elvis, se foi falha ou não. Lógico que como goleiro pode acontecer
Cara, assim, eu não vi o lance ainda, vou rever o lance. Mas vamos lá. A primeira cabeçada do Celso no defende já tinha sido gol. Então ele salvou o gol. Ele tentou levantar, tentou acho que jogar a bola para escanteio, eu não vi, estava longe. Mas ele já fez uma baita defesa no primeiro lance. Se ele não tivesse feito aquilo, já tinha sido gol no primeiro lance. Então a gente vai ver com calma. O Elcio tem a nossa confiança, está sem ritmo de jogo, né? O goleiro sofre ritmo de jogo. Não sei se a hora que foi dar o tapinha na bola, se ele pegou o refletor, não sei. Eu não vou falar uma coisa, preciso conversar com ele. Mas ele tenta dar a nossa confiança. Enquanto o Luiz não retornar, ele deve continuar jogando sem problemas. A gente entende, o torcedor fica chateado com o erro de qualquer atleta, né? Talvez o Thiago tivesse perdido o pênalti, está chateado com o Iago, faz parte. Mas é a nossa confiança, é um cara trabalhador aí, que tem confiança de todo mundo do grupo, e a gente espera que faça a bola. Foi um jogo tranquilo, ele fez um jogo sóbrio, tranquilo, não foi tão exigido, né? Fez uma baita defesa, infelizmente. Eu também, na hora eu achei que a bola tinha batido atrás da rede, eu não entendi também que a bola entrou ali, eu preciso rever com calma isso aí. Mas ele tem a nossa confiança, com certeza.